Então, pessoal, eu vim através desse vídeo contar para vocês um pouco da história de como foi que eu e o Davi se conhecemos, né? De como a gente chegou ao relacionamento que a gente tá hoje, né? Hoje a gente tá na etapa de noivos, né? Esperando em Deus para poder casar, né? Então, assim, quero contar um pouco de como foi que eu conheci ele, como foi todas essas coisas. Para as pessoas que às vezes não sabem essa história, né? Então eu quero contar para vocês através desse vídeo e não quero me estender muito, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo contar em menos de 10 minutos. Acho que sim. Então, quem me conhece sabe que eu tive um tempo apartado da igreja, vou deixar bem claro, igreja templo. Sempre tive Deus no meu coração, depois que eu conheci a Deus em 2003, foi que eu conheci, através da vida de uma amiga minha, né, que a gente é amiga desde os 4 anos de idade, né, desde pequenininha, e dando graças a Deus, Deus nos abençoou com essa amizade a longo prazo, né, há muito tempo. Então, a Maiele, ela me apresentou a Jesus, né? De uma forma que ela mesma sabe como foi, né? Mas Deus usou muito a vida dela para falar comigo e depois Deus foi colocando outras pessoas, né, para estar trabalhando comigo, trabalhando no meu coração e tratando a minha vida também, né? Porque às vezes a gente olha a pessoa por fora e não imagina o tanto de sentimentos que ela tem por dentro, né? Tantos traumas e tantas coisas. E Deus precisa curar, né? Então, eu me afastei, né? Me afastei da igreja em 2015, foi por aí, 2014, 2015 eu comecei a me afastar da igreja, né? E automaticamente, assim, eu nunca esqueci a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Contra ti quem? Contra Deus. Então, o que acontece? Quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, automaticamente a gente sempre vai, por mais longe que você tente ir da presença de Deus e das pessoas que servem a Deus, tu não vai muito longe, porque Deus sempre está ali, sabe? O Espírito Santo sempre vai estar te lembrando quem você é e de onde Deus te tirou. Por que eu digo isso? Então, em 2015, 2016 foi mais ou menos como quando eu comecei a me apartar, né? Me apartar das coisas de Deus, me apartar da igreja e das pessoas também. E algumas pessoas também se apartaram de mim, né? Mas esse não é o caso, essa não é a história. Mas aí eu vou chegar aonde foi que eu e o Davi nos conhecemos, né? Então, eu vim a conhecer o Davi através de 2 pessoas usadas por Deus também, né? Então, nesse tempo que eu estava apartada de Deus, eu seguia com esse desejo de conhecer novas culturas, novos idiomas, pessoas diferentes. Conheci muitas pessoas, tive muitas experiências, vamos dizer assim, em termos de internet, de conhecer pessoas, né? E o que foi que aconteceu? Eu assistindo vídeos em espanhol, comecei a ir para o meio do espanhol, apesar de que eu amo o inglês, né? Quem me conhece sabe. Então eu comecei a aprender o espanhol por YouTube. E através do YouTube eu comecei a escutar músicas e pensando na minha cabeça, que é óbvio, né? Que é na cabeça que a gente pensa, né? Enfim, pensando comigo, e eu disse assim dentro de mim, sabe que eu vou procurar uma igreja que fale espanhol, né? Assim eu posso escutar a palavra em espanhol e também posso aprender, né? E foi o que eu fiz, né? Em Facebook, eu procurei todas as igrejas que tinham mais ou menos essa visão que a gente tinha, né? Visão de células, visão de discipulado e todas essas coisas. E comecei a aprender o idioma através dessas igrejas, né? Escutando músicas e todas essas coisas. E uma das igrejas que eu conheci foi o Centro Cristiano de Guayaquil, que é no Equador. E comecei a pesquisar sobre o Equador.
né? E comecei a pesquisar e ver como é que era a economia, como é que eram as coisas. Na época, muito bem, muito tranquila, né? E que foi que aconteceu que nesse centro cristiano de Guayaquil, uma vez eles colocaram no vídeo, no culto de sábado dos jovens, o pastor disse assim, procurem seus líderes e para estar orando, para estar te discipulando e todas essas coisas. E eu escrevi num comentário abaixo, eu não tenho líder, mas eu gostaria. E não imaginava que eu ia ter resposta. E foi o que aconteceu. Dentro de menos de uma semana, mais ou menos, Rafael Soriano, de Equador, líder, né? Ele me chamou, me mandou uma mensagem e eu disse assim, melhor falamos, né? Para que eu possa também já ir aprendendo o espanhol, né? E ver como é que as pessoas falam e tudo isso. E começamos a conversar e ele, surpreendido de que eu falava o idioma, né? Ele pediu se podia apresentar a esposa dele, eu disse que tudo bem, tranquilo, né? E aí foi que começamos a conversar e ficamos mais ou menos um ano falando, né? Eles me discipulando por internet e tudo isso. E final de ano de 2017 foi que eu aí por outubro de 2017 foi que eu meio que comecei a ver o grupo que eles tinham aqui no Equador, né? Onde o Davi se encontrava e eu não conhecia. Até eles gravaram um vídeo com ele, né? Ao vivo, assim, do aniversário dele. E até então, nada, né? Porque eu nem tava buscando isso também, né? Eu tava buscando conhecer o idioma, conhecer a igreja, conhecer as pessoas e tal. Não tava buscando um relacionamento, vamos dizer assim. Apesar de que eu já tinha passado por uma situação que não vem ao caso, mas eu não estava buscando isso no momento. Eu estava buscando que Deus curasse meu coração com relação ao que tinha passado, né? Enfim, meados de dezembro, mais ou menos, foi que eles resolveram me colocar dentro do grupo. Novembro, dezembro. Então, outubro, novembro, dezembro, foi por aí que eles me colocaram no grupo. E foi aí, mais ou menos, que eu comecei a conhecer o Davi, né? A gente não tinha nenhum pensamento de relacionamento, de nada, assim, não estava buscando nada disso. Ele conversava comigo pensando que eu estava aqui no Equador. Ele não sabia que eu estava no Brasil, na verdade, né? E que foi que aconteceu que em meados de janeiro, por aí, que a gente já estava... eu já estava mais ou menos um mês e no grupo e tal, foi que eu comecei a sentir uma coisa diferente. Foi que eu comecei a sentir uma coisa diferente por ele, né? Que foi que é essa coisa diferente. Borboletas na barriga e todas essas coisinhas que quando a gente começa a se apaixonar por uma pessoa, a gente começa a sentir. Começa a sentir, né? Então, o que foi que aconteceu que meados de fevereiro, dia 4 de fevereiro, a gente se declarou, né? A gente se declarou, primeiro eu, óbvio, né? Porque eu mandei a mensagem pra ele dizendo assim, ó, eu gosto de você e tal, se você não gosta de mim, não tem problema, a gente pode continuar sendo amigo, não tem problema. Eu gosto de você e ponto final, né? E saí do WhatsApp e continuei trabalhando, continuei fazendo o que eu estava fazendo no dia, né? E não demorou muito, assim, demorou como nem 5 minutos, ele me respondeu. Ele me respondeu e, pra minha surpresa, foi que ele disse a mesma coisa, que ele gostava de mim também, né? Então... Aí resolvemos assumir um relacionamento via internet, sem que nada soubesse, somente eu e ele e os nossos líderes. E todos os dias, final de dia, que a gente terminava as conversas, a gente orava, né? A gente orava pedindo direção de Deus, pedindo que Deus tocasse o nosso coração, que não fosse uma paixão, mas que fosse um amor verdadeiro, que Deus estava preparando para nós, né? Tanto da minha parte como da parte dele.
Então a gente não tava, como eu digo, buscando um relacionamento, a gente tava buscando Deus e buscando que Deus curasse o nosso coração, porque também da parte dele ele sofreu bastante com relação a isso, né? Então ele sofreu nesse sentido,